Pois é, meus amigos, ao que tudo indica, Israel e a organização terrorista do Hamas conseguiram chegar a um acordo em relação aos termos para um cessar-fogo e a liberação dos reféns de dentro de Gaza. Esse é um tema muito difícil de abordar, porque eu acho que as emoções de todo mundo estão extremamente envolvidas, investidas nesse processo, pelo menos de todos nós aqui em Israel. Mas ainda assim, eu vou fazer o possível para respirar fundo e tentar exprimir para vocês tanto o lado técnico desse acordo, quanto a reação que ele está tendo no meio do povo de Israel. Para começar, eu queria que a gente discutisse um pouco dos termos desse acordo, tá? E depois eu vou falar a respeito da reação que ele está tendo aqui em Israel, enfim, alguns aspectos diferentes da dinâmica que está acontecendo em relação a esse acordo de cessar-fogo. O acordo está estruturado da seguinte forma, tá? Ele vai ser um acordo, a princípio, que o cessar-fogo vai durar 6 semanas. Durante essas primeiras 6 semanas, aproximadamente 33 reféns serão liberados. Agora, tendo dito isso, 33 reféns vão ser liberados, a gente não tem nenhuma garantia do Hamas em relação a quem são esses reféns. Eles não proveram, por exemplo, uma lista de reféns que vão ser liberados, e a gente também não tem certeza em relação a quantos reféns estão vivos e quantos não estão. Tá? Essas 33 pessoas, elas estão conglomeradas, elas estão ajuntadas aí numa categoria que se chama mulheres, crianças e casos humanitários. Talvez algum homem que esteja muito doente, precisando de tratamento médico, tá? Então, essas são as primeiras 33 pessoas que vão ser liberadas. A nossa oração, né, quando a gente começou a ouvir a respeito desses dados aí, desse esquema ter sido aprovado, acho que a primeira imagem que veio na mente de todo mundo aqui em Israel, talvez, e talvez de qualquer pessoa do mundo que esteja assistindo nesse momento, é o cabelinho laranja do Kfir Bibas, que inclusive, diga-se de passagem, agora dia 18 de janeiro vai fazer 2 anos. 2 anos, e tá aí há 15 meses desse período como refém dentro de Gaza. A gente espera com todas as nossas forças. Meu Deus, eu não consigo descrever para vocês o que vai acontecer com o meu coração e com o coração do povo de Israel se a gente vê aquele cabelinho ruivo saindo de Gaza, entrando em Israel com vida. Eu assim, acho que vai ser talvez o maior milagre que eu posso experimentar durante a minha vida inteira, vai ser ver esse menino e o irmão dele e a mãe dele sendo libertos de Gaza com vida. Eu espero profundamente que isso aconteça. De qualquer forma, essas são só esperanças, porque a gente não tem nenhuma garantia a respeito de quem são essas pessoas. A gente entende que a intenção é que essas 33 pessoas sejam as mulheres e as crianças, ou seja, dá de presumir que os bibas vão estar aí no meio, e os casos humanitários, quem esteja em condições muito difíceis e precisa de tratamento urgente. Mas, junto com isso, também tem uma cláusula que diz que a gente não tem certeza de quantos deles estão vivos e quantos já não estão vivos. Então, o governo israelense, né, se pronunciou em termos de dizer que acredita que a maior parte desses 33 estão vivos. A maioria dos 33 podem ser 17, por exemplo. Né? Não significa que todos eles estejam vivos. A gente, de novo, espera e ora para que todos estejam vivos, e ainda que tirasse um só com vida de lá de dentro, seria uma tragédia pelos que morreram, mas ainda assim uma vitória por esse um que a gente conseguiu salvar. Tá? A liberação vai acontecer em etapas. Então, no primeiro dia do acordo, quando o acordo entra em vigor, que vai ser, se tudo correr bem, no domingo, dia 19 de janeiro, nesse primeiro dia nós vamos ver a liberação de 3 reféns. No 7º dia do acordo, que vai ser domingo, dia 26 de janeiro, vão ser liberados 4 reféns. No dia 14
no 14º dia do acordo, que é dia 2 de fevereiro, mais 3 reféns, e por algum motivo, nesse dia, tem uma cláusula entre parênteses dizendo preferência para mulheres. O que isso quer dizer? Quem sabe esses 2 primeiros dias sejam as crianças e os casos humanitários, e na terceira parcela se comecem as mulheres, eu não sei dizer, de novo, isso são só especulações. No 21º dia do acordo, que é dia 9 de fevereiro, mais 3 reféns. No 28º dia, dia 16 de fevereiro, mais 3 reféns. No 35º dia, que é dia 23 de fevereiro, mais 3 reféns. E aí na última semana do cessar-fogo, que vai ser dia 2 de março, os últimos 14 reféns serão liberados, tá? Esse número também é outra especulação aqui, mas ele é um número que é um pouco assustador para mim, porque aparentemente está acordado entre as partes que os mortos seriam liberados por último. E, enfim, fica aqui um ponto de interrogação do porquê que tem esse número maior de 14 pessoas para serem liberadas na última semana. Quem sabe esses 14 sejam 14 pessoas que não sobreviveram, infelizmente. Tá? Em termos militares, nós temos o seguinte: essas são 6 semanas de um cessar-fogo temporário. Ao longo dessas 6 semanas, o exército de Israel vai começar a retirada gradual das suas tropas de dentro da faixa de Gaza. Tudo de acordo com mapas e planos que foram concordados, pelos representantes do Hamas e, obviamente, de Israel, nas reuniões aí que foram feitas no Catar. Aparentemente, a princípio, as forças israelenses vão ficar ainda em 5 pontos distintos dentro da faixa de Gaza, mas a ideia é que depois que o último desses 33 reféns seja liberado no final da 6ª semana, antes de completarem 50 dias, até chegar no 50º dia do acordo, que aí até o dia 50, Israel tem que ter se retirado completamente da faixa de Gaza, inclusive do corredor Filadélfia, inclusive de todos os outros pontos que ao longo desses últimos meses o governo Netanyahu havia insistido que nós não poderíamos de maneira alguma abrir mão deles. Então, agora abrimos mão, em troca desse acordo. Outra coisa interessante é que no 16º dia desse acordo, ou seja, depois que nós tivermos 10 reféns liberados, porque a gente tem 3 no primeiro dia do acordo, 4 no 7º dia do acordo e mais 3 no 14º dia do acordo, daí 2 dias depois, vão começar as negociações que dizem respeito a um cessar-fogo permanente, ou seja, ao cumprimento dessa primeira etapa de 6 semanas, e o cessar-fogo permanente para depois, para além dessas 6 semanas, que daí prevê a liberação dos outros reféns, porque a gente está num primeiro momento falando de 33 mulheres, crianças e homens em situação humanitária. Mas ainda tem outros 65, outros 65 homens adultos em idade militar, entre vivos e mortos, a gente não sabe qual que é a situação deles, mas que precisam ser resgatados. Isso só vai acontecer numa segunda etapa desse acordo, depois de ser firmado um cessar-fogo permanente, ou seja, de Israel se comprometer e do Hamas também se comprometer a não voltarem a se atacar mutuamente. Tá? Agora, é óbvio que o Hamas, nós assinamos acordo de cessar-fogo com o Hamas dezenas de vezes ao longo dos últimos anos, todas as vezes eles quebraram o acordo de cessar-fogo. Então, acho que nenhum de nós tem, ou pelo menos não deveria ter, a ingenuidade de acreditar que esse acordo seja de qualquer maneira algo que restrinja o Hamas. O Hamas é uma organização terrorista, o Hamas não é um país,
o Hamas não deve nada para ninguém, né? Não precisa prestar contas para ninguém, ele não tem medo de ninguém, para eles, se eles morrerem, ainda melhor. Então esse acordo, na verdade, ele limita a ação militar israelense, isso é bem claro, e nesse sentido é uma espécie de nós nos rendermos a essa situação e dizer, ok, fizemos aquilo que foi possível ser feito, de agora em diante a gente prefere a vida dos reféns, a gente prefere esse aspecto da vitória do que o outro aspecto da vitória, que aí é a questão, né, do o que vale mais, é a questão que a gente vai discutir daqui a um minutinho, mas qual desses dois lados da vitória é mais importante, né? Liberar o maior número possível de reféns com vida ou arrancar o Hamas enquanto força significativa de dentro de Gaza. Esse segundo elemento, com esse acordo de cessar-fogo, não vai acontecer. Então o Hamas vai continuar sendo uma figura com a qual Israel vai ter que lidar. Agora, eu não acredito, eu não acho que Israel vá cometer o mesmo erro de ser assim, super apaziguador e acreditar que tá tudo bem e que o Hamas se normalizou e tá tudo certo pra gente ser pego de surpresa de novo num 7 de outubro 2.0. Isso eu não acho que vá acontecer. Eu acho que Israel tá vacinada, infelizmente, pela dor e que nós estaremos vigilantes. Mas a questão, a frustração aqui é porque muitos de nós, se não todos nós, né, mas muitos de nós, esperávamos que a gente fosse sair dessa guerra com uma outra realidade completamente em tudo que diz respeito a Gaza. Não que ainda tivesse uma organização terrorista lá de dentro com a qual Israel fosse precisar lidar uma vez a cada tantos anos. Não, mas que a gente saísse dessa situação com uma outra realidade na construção social daquilo que acontece dentro de Gaza, com um outro governo lá, realmente com a expectativa, com a esperança de um dia melhor. E, infelizmente, assinando esse acordo nesse momento, não é isso que vai acontecer. O objetivo de arrancar, de dinamitar completamente a estrutura do Hamas, isso não aconteceu, não foi alcançado ainda. Agora, se você perguntar para mim o que você precisa fazer para qual dos dois elementos que a gente precisa dar prioridade, eu acredito que a essência do pensamento e da filosofia judaica exigem que a gente valorize a liberação dos reféns acima de qualquer outra consideração. Tendo dito isso, essa é um acordo que dói muito assinar, tá? Então eu vou celebrar, vou chorar na frente da televisão se eu ver o Kfir Biba sendo liberto. Vou. Eu tô respirando um pouco mais aliviado com o pensamento de ter uma proclamação oficial do fim dessa guerra, para que o turismo normalize, para que a situação econômica de Israel normalize. Sem dúvida que eu tô. Mas eu também tô carregando um pouco de luto, um pouco de pesar, por considerar que, de uma forma ou de outra, nós estamos relegando o lidar com esse problema para a próxima geração. A gente está empurrando um pouco com a barriga para talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tomara Deus que nunca mais, né? Mas em algum momento a situação que é insustentável, com a presença de uma ideologia jihadista e assassina como a do Hamas, é insustentável que uma organização assim viva em vizinhança com Israel. Então, todo mundo sabe que a gente vai precisar lidar com isso. A questão é quando, né? Eu acredito que, por agora, é preferível, ainda que seja doído de eu dizer isso, mas é preferível dizer, ok, daqui a uns anos a próxima geração vai lidar com isso, e agora a gente vai fazer o possível para liberar os reféns. Eu quero dar alguns dados assim que são
Isso aqui é o que me embrulha o estômago, tá, gente? Por exemplo, em troca dos doentes, daqueles humanitários que estão inclusos entre esses 33 reféns que vão ser liberados nessa primeira parte da etapa, Israel vai soltar 110 terroristas que foram condenados à prisão perpétua em Israel. E por causa do sistema legal israelense, tá? Alguém só é condenado à prisão perpétua se o cara cometeu um ato terrorista que foi bem sucedido e que conseguiu assassinar uma montoeira de gente. Então a gente está liberando 110 monstros em troca dos doentes, dos cidadãos israelenses, mulheres, homens, gente idosa, criança, que estão doentes e que precisam de tratamento urgente, senão eles vão morrer nos próximos dias. Para recebê-los de volta, a gente está liberando 110 condenados à prisão perpétua em Israel. Outros 1.000 militantes palestinos presos em cadeias de segurança máxima israelenses. Outros 1.000 terroristas vão ser libertos em troca dos outros, do resto dos 33. A última vez que nós fizemos isso, Israel liberou 1.100 e sei lá quantos terroristas em troca de um soldado do Gilad Shalit. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Entre esses estava o Yehia Sinwar, que se tornou o líder do Hamas, o mandante do dia 7 de outubro. Então, você entende o quanto... De novo, eu não estou tentando criticar o ato de tentar liberar esses reféns. Eu acho que essa é a prioridade máxima, mas todo esse processo de liberar os reféns está empurrando esse problema para a próxima geração. A gente fez isso de liberar 1.000 terroristas já uma vez no passado. E a gente colheu o 7 de outubro. Agora a gente está fazendo de novo. O que é que os meus filhos vão colher, sabe? Qual que vai ser o resultado para a próxima geração? Por isso que a gente, em Israel, tá dividido em relação a esse esquema, a esse acordo. Por um lado, graças a Deus, pelo amor de Deus, graças a Deus que essa guerra vai acabar, graças a Deus que os reféns vão ser libertos, graças a Deus que talvez a gente consiga salvar alguns com vida, graças a Deus. Por outro lado, a qual preço, a qual custo? E eu não sei qual que é a resposta certa aqui, sabe? Eu não sei o que tinha que ser, não faço a menor ideia. Tô passando para vocês só a realidade do jeito que ela é. Eu preciso dizer que esse acordo ele está sendo recebido, de novo, com toda essa nuance aqui em Israel, tá? Por um lado, com uma certa celebração, com um suspiro de alívio por pensar, graças a Deus, pelo menos alguns reféns vão ser resgatados com vida. Por outro lado, existe muita crítica contra esse acordo e eu vou enumerar algumas delas, tá? A primeira crítica, que eu considero talvez a mais contundente de todas, é que essas exigências, que Israel aceitou elas agora, são quase idênticas às mesmas exigências que o Hamas vem fazendo há 15 meses. Então, para as famílias, para os familiares dos reféns que morreram durante esse período, eles estão irritadíssimos, com razão, por dizer, se a realidade quase não mudou, os termos do acordo que a gente não conseguia aceitar há 15 meses atrás, ou há 10 meses atrás, ou desde maio de 2024, se a gente não conseguia aceitar essa realidade lá e disse não para esse acordo vez após vez, e daí os meus familiares morreram, e agora os termos quase não mudaram, e agora a gente diz sim quando eles já morreram, por quê? Então existe uma certa, um sentimento de por que não aceitaram esse acordo lá atrás? Quem apoia o que a direção que o governo está tomando nessa guerra tem uma infinidade de argumentos para isso e também com razão, sabe? Porque em maio a gente não tinha atacado o Hamas, a estrutura militar do Hamas, da maneira como nós fizemos até agora, tá? A verdade é que a desestabilização militar do Hamas foi gigantesca. Eles não são mais o mesmo grupo que eles eram antigamente.
E Israel precisou de tempo para conseguir fazer isso. A infraestrutura do Hamas foi muito, 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 muito atingida ao longo desses últimos meses. Ainda que a única diferença entre o acordo que quase saiu em maio de 24, mas não saiu e agora vai sair em janeiro de 25, seja esse tempo, esse período aí de 9 meses. E durante esse tempo, o exército de Israel conseguiu fazer aquilo que precisava fazer em termos da segurança nacional. E para mim isso também é um argumento válido. Mas ainda assim, o sentimento das pessoas é de dizer, cara, passou 9 meses teimando em que não vai, por exemplo, abandonar o corredor Filadélfia. E agora está abandonando o corredor Filadélfia. Que loucura. Por que não abriu mão lá atrás, então? Né? Por outro lado, tem um outro arraial aqui, das famílias dos soldados que perderam a sua vida, lutando, por exemplo, pela permanência israelense no corredor Filadélfia, cumprindo as ordens do governo. Eles estão dizendo, pô, então essas centenas de soldados que nós perdemos, de jovens, da nossa família, da nossa vida, esses meses de guerra, de dificuldade financeira, de tudo isso, essa loucura toda que Israel teve que abraçar, teve que viver, tudo isso agora pra gente chegar na cara do gol e abrir mão e dizer, não, então tá, então a gente cede, então a gente se retira completamente de Gaza e o Hamas continua por aqui. Então você entende que dos dois lados do argumento tá todo mundo desgostoso desse acordo. De novo, eu não tenho resposta, né? Tô só passando para vocês a realidade do jeito que ela é. A outra grande crítica desse acordo, que eu concordo com a crítica, é por que fazer um acordo parcelado? Pensa no sofrimento dessas famílias que já estão há 15 meses aguardando a liberação dos seus entes queridos e agora eles vão ter que ficar na ponta do sofá sem dormir à noite durante 6 semanas, enquanto 3 reféns são liberados a cada semana e depois de 50 dias, caso no 16º dia, caso os acordos para a próxima etapa sejam bem-sucedidos, aí é que os outros 65 vão ser liberados. Por que essa tortura emocional de esticar tudo por tanto tempo? Por que não fazer para toda a guerra agora? A gente sai de Gaza, faz tudo que cede no que precisa ceder, dane-se, deixa pra lá, não tem problema, mas libera todos os reféns, todo mundo, põe todo mundo num ônibus, libera todo mundo junto ao mesmo tempo. E a resposta óbvia aqui é que a gente não está negociando com uma organização sã. A gente está negociando com uma organização terrorista que quer... O que eles querem é terror, né? Então, essa coisa de gerar sofrimento e tortura psicológica faz parte da guerra, justo por isso. Mas é um outro motivo de esse acordo estar sendo fortemente criticado. Né? Por um lado, as pessoas que querem o cessar-fogo imediatamente, querem a liberação dos reféns, gostariam que todos eles fossem liberados ao mesmo tempo. Por outro lado, a galera que critica o acordo porque não quer o cessar-fogo, acha que a gente precisa continuar em Gaza pela segurança nacional, que estão absolutamente corretos, os dois lados estão absolutamente corretos, tá? Esse pessoal também critica o acordo, dizendo, ó, se a gente segurasse mais um tempo e, por exemplo, secasse o abastecimento de ajuda humanitária para Gaza, em pouco tempo, eles estariam forçados a aceitar um outro tipo de acordo, que daí sim preveria a liberação de todos os reféns. A questão é, quanto tempo é esse pouco tempo, porque a gente já está 15 meses nessa lenga-lenga, e desses reféns que estão para ser liberados agora, será que o Kfir Bibas, se ele ainda estiver vivo, será que ele dura mais 1, 2 semanas, mais 1, 2, 3 meses? Será que o corpo dele aguenta? Tem refém de 86 anos. Será que o corpo aguenta se eles ainda estiverem vivos? O fato, meus amigos, é que não existem resultados positivos numa situação onde a gente entra nela com 250 reféns. Não existem resultados positivos. Uma situação que começou com o dia 7 de outubro, com a pior atrocidade contra o povo judeu desde o Holocausto, não tem como sair dessa situação com resultado positivo. Eu acho que qualquer pensamento nessa direção era uma ilusão. Por outro lado, eu acredito que Israel está no local, na posição de maior força
que ela esteve nos últimos muitos anos na posição de maior imponência militar, de os nossos inimigos entenderem que eles não podem fazer esse tipo de coisa conosco. E também acredito que a gente esteja numa situação interna, numa espécie de despertamento interno, que era um processo necessário para nós passarmos enquanto povo. Não estou dizendo esse sofrimento todo, mas o processo de despertar era necessário e ele ainda está no auge, digamos assim, ainda está acontecendo nesse momento. A minha perspectiva para esse próximo ano é excelente para Israel, mas tratando de um tema tão difícil quanto o tema dos sequestrados, eu não podia adotar um tom muito celebratório aqui, porque enfim, estou tentando ser autêntico com vocês e expressar o meu sentimento verdadeiro. As redes sociais já estão cheias do Hamas cantando vitória, e eu sei que isso faz parte, também é um pouco do que vai acontecer, e tudo bem, porque pelo menos isso, de Israel continuar sendo uma nação, um povo que valoriza a vida e que está disposto a fazer aquilo que precisar fazer e pagar o preço que tiver que pagar para salvar, ainda que seja uma única pessoa, eu prefiro poder me apegar a essa verdade do que cantar vitória barata, enquanto numa situação como essa, na verdade, não existe vitorioso, né? Existe sair da situação numa posição melhor do que você entrou. E nesse aspecto, eu acho que Israel está fazendo isso. Eu acredito que a gente esteja saindo dessa situação numa situação, ou numa condição muito mais favorável, muito mais forte, muito mais segura do que nós entramos nela no dia 7 de outubro. Eu termino esse vídeo abrindo um parênteses aqui, dizendo que mesmo enquanto eu estou gravando o vídeo, estou vendo as notificações de notícias aqui, dizendo que aparentemente existem problemas, o escritório do Netanyahu está dizendo que parece que o Hamas recuou com alguma coisa, o Hamas está dizendo que não recuou com coisa nenhuma e que o acordo vai sair no domingo. Então a gente vai ficar monitorando aqui ao longo dos próximos dias, e se algo urgente e novo acontecer, eu subo para falar com vocês de novo, talvez numa live. Me acompanhe aqui no YouTube e no Instagram, que tem exatamente o mesmo nome, Rodrigo in Israel. E aí lá, através dos stories, eu também posso conversar com vocês, tá bom? Vou fazer uma última coisa. Tem uma bênção que o povo judeu faz todos os dias, agradecendo e engrandecendo a Deus por Ele ser o Deus que liberta os cativos. Então, eu vou fazer essa oração bem breve, proclamar essa bênção bem breve, na esperança de que o maior número possível de reféns saiam de dentro de Gaza com vida o mais cedo possível. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam metir hasurim.